Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais esta terça-feira para o encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Recordo que estas aulas, estes encontros, que acabam também por ser aulas, são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Estamos a efetuar a leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estamos neste momento na página 145, sob a orientação hoje de René Schubert. Muito obrigada, René, por nos acompanhar, por nos orientar nestas leituras. Muito obrigada. Temos hoje connosco também a Helena Júlia, que vai efetuar a leitura. Obrigada, Helena. E passo para você agora, René. Obrigada. Eu agradeço, Manuela, pela introdução. Então, vamos seguir hoje lendo, né? Tivemos uma bela reflexão aí do colega Marcos a última vez. Logicamente, se houverem dúvidas, né, referentes ao último grupo, nós podemos retornar a isso aqui também. E para vocês que nos acompanham no YouTube, né, vocês podem fazer suas perguntas também aí no chat do YouTube, né, que as perguntas acabam chegando aqui para a gente também. Então, por favor, Helena Júlia, é contigo. Pode citar como isso se dá na prática? Lembro que constelei uma situação dessas. A mulher tinha terminado um noivado e dizia estar sendo perseguida pelo ex-noivo, que ameaçava dizendo coisas como: se você não pode ser minha, não será de mais ninguém. Te mato e depois me mato. Na constelação, o representante dele, de fato, ia atrás dela, tentando agarrá-la com força, de forma ameaçadora, e ela fugia. Quando incluímos na constelação uma representante para a mãe dele, a postura ameaçadora dele subitamente deu lugar a um choro profundo, e ele se agarrou à mãe como uma criança pequena, com medo de perdê-la. Quando perguntei o que houve com a mãe dele, a mulher falou que ele tinha perdido a mãe com 2 anos de idade. Nessa constelação, ficou evidenciado que o comportamento possessivo dele estava diretamente relacionado com o fato de ter perdido a mãe quando ainda era uma criança. O homem se comportava daquele modo porque teve o seu desenvolvimento emocional interrompido quando viveu a dor da perda da mãe, o que aconteceu justamente no instante de sua vida em que tudo o que precisava para crescer e se sentir seguro e acolhido era o colo dessa mãe. Seu comportamento com a mulher, então, é o mesmo da criança. Agarra-se a ela desesperadamente, com medo de perdê-la. Ou seja, um homem que passa por isso, mas não resolveu essa dor, tem a tendência de reproduzir esse apego distorcido nos relacionamentos de casal. Por isso, torna-se autoritário e possessivo com as mulheres. Cresceu somente na idade e no tamanho, mas continua expressando a mesma carência e insegurança da criança. E qual era a postura da mulher nessa dinâmica? A mulher, quando colocada diante de seu próprio pai na constelação, demonstrou desprezo. Certamente, ocorreu algo nessa família que a levou a isso, independentemente do que tenha ocorrido, pelo fato dela não dar valor ao pai, tratava esse seu companheiro da mesma forma, com total desprezo, e ele, por se sentir perdido, sem referência de seu lugar neste relacionamento, reage agredindo e talvez também bebendo ou traindo a mulher, ou esses 3 comportamentos ao mesmo tempo. Ainda assim, essa mulher também não consegue se separar dele, pois continua sendo perseguida. De uma forma bastante incômoda, ele continua fazendo parte da vida dela. Por outro lado,
A mulher criada sem a presença paterna, mas que aprendeu a desprezá-lo em vez de reconhecer a falta que ele fez e faz, e, portanto, olhar para a dor que sente em função disso, pode desenvolver um comportamento agressivo, pode se sentir superior em relação ao homem e menosprezá-lo, desvalorizá-lo e humilhá-lo. Só um instante, Sim. Helena. Gostaria de fazer um apontamento aqui de uma questão que tem surgido com bastante frequência no campo das constelações. Temos falado bastante da questão dos grupos de sagrado masculino, temos falado da fragilidade do masculino, né, da figura masculina. E tem aparecido algumas constelações, principalmente empresariais, organizacionais, onde o que aparece é um líder que, em sua vida particular, teve a falta da figura paterna. E é muito interessante, aqui o Dr. Sami fala da questão do desprezo, né? Ele me faltou, então vou desprezá-lo. Eu não consigo reconhecer a falta que me faz isso. Isso é uma dinâmica que eu tenho percebido em alguns casos, né? Logicamente, cada caso em sua particularidade, com suas características, mas como, por exemplo, nas constelações organizacionais, onde a gente está falando de negócios, a gente está falando de uma empresa, de repente, um líder, um gerente, um diretor, olha para a questão de sua gestão, olha para a questão de sua equipe, olha para a questão de seu lucro, e ele percebe que existe algo muito errado, né? A coisa não flui. E, de repente, nós nos vemos diante de um homem que não reconhece seu pai. Você me abandonou, então eu não considero você como meu pai. Como isso reflete depois nos negócios em relação aos seus líderes, aos seus diretores, ao mercado, né? Que de repente muitas vezes se coloca como algo hierarquicamente superior. Então aqui a gente está falando do amor cego e talvez desta sombra emaranhada aí, né? Nós muitas vezes vamos voltar para essas relações iniciais, pai e mãe. Tenham elas existido ou não. Então, a constelação familiar ela vai olhar para o que há e o que faltou. E como que essa falta foi reconhecida, elaborada e trabalhada. E muitas vezes o que a gente tem é que não é uma falta, então eu tapo o buraco com meu desdém, minha arrogância. Hellinger falava muito disso, né, de uma postura arrogante como uma defesa para uma ferida, muitas vezes uma ferida narcísica, né? E aquilo acaba sendo deslocado, né? Acaba sendo transportado, sobreposto de minha vida íntima, familiar, particular, para a minha vida profissional, para a minha vida organizacional, ou como aqui o Sami está falando, né, para a relação de casal, né, como este perseguidor perseguia não a mulher, mas uma mãe que lhe faltou. E esta mulher, que desprezava não o homem que a perseguia, mas a figura paterna que a havia abandonado, né? Então, nós temos aí um padrão de crenças, né, arcaico, e que marcou como um molde ele e ela. E, por incrível que pareça, é este molde que faz com que eles se encontrem, talvez de uma forma sintomática. Eu falo talvez porque eu não quero aqui criar uma generalização de que todo relacionamento é sintomático, né? Mas sintomático que, de repente, bate na falta do outro. Ou eu tenho você,
ou eu te mato, e me mato em seguida. Isso é uma declaração de amor para a primeira mulher da vida dele, né? Que foi embora, né? E como que essa pessoa processou isso, né? E quantas vezes aqui existe a fala no consultório, não, porque meu pai me abandonou quando eu era muito jovem. E muitas vezes quando você pergunta, tá, teu pai abandonou você, ele não abandonou sua mãe. Não, como assim? Sim, ele abandonou sua mãe e você. E muitas vezes esse cálculo não foi feito, porque a criança tomou totalmente para ela. Eu fui a causa, fui eu que fiz ele ir embora, ele me abandonou. Né? E aí, na hora que a gente percebe, sim, existe uma mamãe aí, existe um outro adulto, né? Existe alguma coisa que aconteceu com esses dois adultos e eu, criança, aqui não entendo disso, mas eu me enfiei lá no meio. Eu sintomatizei em cima disso e, na verdade, eu desenvolvi moldes relacionais a partir disso. Né? Como, né, por exemplo, ó, Ana Júlia, né, quando você for conhecer um homem, presta atenção, porque homem não presta, hein? Ó o teu pai. Quer dizer, como que isso vai ser, né, moldado, como isso vai ser trabalhado na cabeça, de repente, de uma Helena Júlia de 8 anos, 10 anos, né, que de repente chega em casa e fala, mamãe, eu acho que o Pedrinho gosta de mim. Ah, minha filha, homem não presta. Não, mas é o Pedrinho. Não presta. Homem é tudo igual. Né? Ou seja, isso é uma dor, né, de um adulto, mas como é que a criança vai ouvir essa dor? Como é que a criança vai processar essa dor? Aí muitas vezes a criança, de bom grado, como diz Bert Hellinger, todas as crianças são boas, ela fala, não, eu cuido disso para você, mamãe. Né? Realmente, você tem razão. Né? Eu fico aqui do teu lado, não se preocupe. Né? E assim vamos moldando, na melhor das intenções. Né? Aqui a gente não está falando que a mamãe é má, a gente não está falando que o papai é mau. Né? Nós temos os pais necessários, que passaram por situações, e essas situações moldaram eles, e nos moldaram. E hoje, aqui, como adultos, nós temos a chance de talvez nos desidentificarmos de nossos pais. E aí entra aquela coisa, a gente às vezes fica com medo. Tá, mas se eu me desidentificar do meu papai, da minha mamãe, eu vou perder eles? Eu vou desrespeitar eles? Eu vou mandar eles embora? Por isso que Bert Hellinger fala que adultecer é despedir-se. Quando eu me torno adulto, eu me despeço. Me despeço de papai, me despeço de mamãe, me despeço da dor do papai, da dor da mamãe, porque tem dor de sobra para mim nessa vida. Então eu deixo de lado aquela bagagem pesada e começo a fazer minha própria. Né? Mas aí a gente está falando do adulto. Né? E aqui o Sami deu um exemplo bem claro de alguém que carregava uma bagagem antiga, né? De um homem que trouxe para a relação de casal dele uma bagagem muito antiga, muito pesada para ele e para a companheira. Mas, não por acaso, ela sintonizava e correspondia de uma outra forma a isso. E aí a gente tem a retroalimentação de um relacionamento, às vezes, tóxico. Né? E, pô, mas como que eu saio disso? Tomando a tomada de consciência. Né? Como o Sami fez aqui através de um movimento, através das constelações familiares. Né? Então, eu só interrompi a Helena Júlia porque isso estava quentinha, tinha acabado de acontecer, ela leu aqui, eu falei, nossa, isso está bem próximo. Né? O quanto, quando a gente olha para esses campos, né? O quanto eu estou aqui agora totalmente pleno de mim mesmo, ou o quanto eu aqui agora, na verdade, estou preocupado com o que a mamãe disse, o que o papai falou,
o que a esposa fez, o que o marido prometeu, quer dizer, o quanto eu estou carregando várias outras partes em mim, como identificações. E, novamente, não estamos falando de certo e errado aqui, são dinâmicas, né? Quanto mais conscientes são essas dinâmicas, mais poder de decisão nós temos. Quanto mais inconsciente elas são, maior minha irresponsabilidade, muitas vezes terceirização da situação, né? A culpa é da Manuela, que está em Portugal, a culpa é do ex-presidente do Brasil, do atual também, do meu pai, da minha mãe, da associação dos culposos e assim por diante. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ou a Helena pode seguir? Helena, por favor, acrescente você. Queria fazer uma pergunta. Você comentou do adultecer, né? Que a gente tem que se despedir dos pais. Quando o filho tem essa consciência, né? Que eu já vi isso, né, em alguns movimentos, e que é o pai ou a mãe que não consegue fazer esse movimento de soltar, né? Então, assim, o filho tem a consciência e vai lá, seguindo a vida dele. Mas se os pais, né, ou um dos pais não solta, você acredita que ele consegue ir adultecendo? Ou sempre vai ter uma trava? Sim, sim, é possível que haja uma trava. Khalil Gibran, ele tem uma poesia que, logicamente, eu não sei de cor, mas uma das estrofes da poesia diz: os seus filhos não são seus, os seus filhos são do mundo. Né? É uma poesia super bonita, né? Vale a pena vocês procurarem. E existe um ditado budista que, posteriormente, foi também proferido por Wolfgang Goethe, que diz: nossos pais, seus pais, lhe dão duas coisas, asas e raízes. Raízes é do jeito que é, não tem o que fazer. Ah, mas elas são fraquinhas, elas são grossas, elas são pesadas. É isso aí, é raiz. Asas depende de você. Se você chegar para o papai e mamãe e falar: papai, minha asinha é muito pequenininha, eu não consigo voar, o pai e a mamãe vão falar: ah, meu filho, você pode ficar aqui o tempo que você precisar, né? E aí você fica, né? É um risco. Você precisa se arriscar a bater asas, e muitas vezes, e é o que a Helena Júlia traz, é muito pontual, existe a decepção do pai e da mãe. Eu não esperava isso de você, Helena. Você não foi criada para fazer esse tipo de escolha. Como você ousa trazer essa amargura para teu pai, para tua mãe? E outras frases, né, que muitas vezes ouvimos. Né? E se a gente insiste, paga o preço como adulto, muitas vezes a gente depois percebe que o nosso adultecer adultece nosso pai e nossa mãe também. E eles, com orgulho, olham a bola dourada seguindo adiante. Né? As coisas se encaixam. Mas você pontou bem, Helena, muitas vezes eu não consigo resistir a essa sedução. Né? E, por exemplo, essa sedução ela é muito forte quando a gente está falando de relações narcísicas. Tá? É muito comum, quando a gente fala de mães narcísicas, haver esse aprisionamento, esse agarramento, né, da filha, do filho. Né? E não existem apenas mães narcísicas, existem pais também. É que a dinâmica da mãe narcísica ela é bem descrita, né, na psicanálise e em outras abordagens terapêuticas. E é difícil sair desse aprisionamento, né? Porque, assim como esse rapaz falou para a moça, se você não for minha, eu te mato, eu me mato depois, às vezes existem esses tipos de fala ditas por uma mãe, ditas por um pai, e isso é muito difícil. Né? Ah, René, então não tem solução? Tem. É que, como o Hellinger falou, existem destinos que são pesados. Né? E assim, é muito interessante como o Hellinger escolheu as palavras. Ele não falou, existem famílias que são zoadas. Ah, essa família é zoada, é desestruturada.
O que é uma família estruturada, gente? Para a gente saber o que é uma família desestruturada, né? Logicamente, a gente tem teorias sociológicas, a gente tem teorias psicológicas que falam da estruturação, né? Mas a gente sabe que existem famílias bem-sucedidas em meios desestruturados e existem famílias desestruturadas em meios extremamente estruturados, né? Então, não é regra, não existe regra. Existem vínculos e a forma como lidamos com os vínculos. E aí a máxima de Virginia Satir é muito forte. Problemas são problemas, sempre vão existir. O problema não é o problema, mas sim a forma como você lida com o problema. Ah, mas minha mãe não quer me soltar. Como você lida com isso? E às vezes você vai fazer isso na marra. Vai ser uma briga, e você vai ouvir. Você me decepcionou muito. E quantas vezes eu já não vi no consultório que... logicamente são casos, tá, gente? Eu não estou criando uma teoria geral aqui. Quando uma mãe e um pai falam para o filho, para a filha, você me decepcionou. A filha e o filho dão um sorriso assim... Ufa! Saí pela tangente e talvez esteja fazendo o meu caminho, do meu jeito. Lógico, não é uma regra ter que decepcionar papai e mamãe. Mas, sim, os nossos pais têm planos para nós, né? E assim como nós temos planos perfeitos para os nossos pais, eles têm perfeitos para nós, né? Então, talvez um dos nossos planos perfeitos é olhar para pai e mãe, e se alguns aqui já perderam pais e mães, talvez vocês lembrem que em algum momento vocês olhavam para pai e mãe e olhavam para eles como eternos. Eles sempre estarão aqui. Eles nunca vão faltar. E, infelizmente, eles vão nos decepcionar nisso. Eles partem. Né? E nós descobrimos um monte de coisa deles depois que eles partem. E não precisam ser coisas ruins. Né? A gente fala, nossa, mas eu não fazia ideia. Sim, você não fazia ideia porque você nunca tinha tido aquela idade antes. Você nunca tinha tido aquela maturidade antes. Agora sim faz sentido o que meu pai e minha mãe diziam naquela época. Né? Então, essa relação, talvez imagética, entre pais e filhos, ou seja, essa relação que eu estabeleço dentro de mim com meu pai, dentro de mim com a minha mãe, para a vida inteira. E sim, o molde são eles de verdade. Ou, né, o Ronaldo mencionou aí a matemática, né, do Marcos, 50% pai, 50% mãe, na verdade, né, 100% pai, 100% mãe. Eles estão aqui agora. Né? Então, eu estou identificado genicamente com eles. Mas a partir disso, deste destino, eu vou fazer escolhas minhas. Mas para isso eu tenho que aceitar esse destino, eu tenho que aceitar esse papai e essa mamãe, né? Do jeito que eles foram, com os percalços. E muitos desses percalços eu não entendo agora. Não importa a idade que eu tenho. Eu, de repente, olho e falo, não, não é justo. Não faz sentido. Por que ele fez isso? Depois de algum tempo, faz sentido. Um novo sentido. Né? E assim vai. Né? O abismo entre gerações sempre foi descrito pela psicologia. Né? E ele vai continuar existindo. Agora, não é porque você tem um abismo lá que não exista a possibilidade de construir pontes. E a ideia é essa. Né? Através das abordagens terapêuticas, nós construirmos pontes onde há só abismo. Né? Aqui não tem jeito. Aí, ó. E talvez essa moça que procurou o Sami falou, nunca mais vou me relacionar. O último me perseguiu desse jeito, tal. Então você tem que voltar lá atrás, olhar para aquilo, ver o que é do outro, o que é meu. Ah, tá. E tentar novamente, com essa nova consciência. Ah, Renê, então você curou? Eu estou pronto para outra. O que será que é cura?
né? Grande interrogação. O que é a cura para a Helena? O que é a cura para o Ronaldo, para a Vera? Né? O que é a consciência, tomada de consciência? O que é o estado de presença, de despertar? E a constelação, ela conversa com essas várias filosofias, escolas. Mais ou menos isso, Helena? Ok. Sim, obrigada. Então, você pode seguir mais um pouquinho, por favor. Sim, porque uma mulher que não reconhece a autoridade do pai não vai respeitar nem reconhecer a importância do homem no relacionamento do casal, certo? Isso. Os mesmos conflitos que se desenvolvem no âmbito familiar também podem se replicar no âmbito das empresas, ou seja, o mesmo comportamento que as pessoas têm em seus relacionamentos íntimos, elas vão projetar em seu ambiente de trabalho, na vida financeira ou na saúde, por exemplo? Na grande maioria das vezes, sim. A pessoa que sente uma revolta por ter tido um pai violento pode ter uma tendência a expressar essa revolta nos diversos ambientes que frequentar. Terá um comportamento agressivo e, assim, se assemelhará ao pai. Outras pessoas não se revoltam, mas, contrariadas, silenciam o próprio sentimento de rejeição ao pai. Pode acontecer de essa revolta reprimida levá-las a encontrar pela vida pessoas que a façam lembrar-se de seu pai, despertando os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades. Para vencer tais desafios, o caminho é o mesmo. Por exemplo, nos casos em que a mulher não reconhece a autoridade do pai, ela dificilmente vai respeitar o chefe no trabalho, certo? Isso mesmo. Afinal, a mulher continua sendo a mesma pessoa, seja na intimidade ou no ambiente externo. E isso também vale em seus relacionamentos de trabalho. Nessa situação, talvez ter uma chefe seria mais fácil para essa mulher se relacionar? Talvez, mas depende também do contexto sistêmico todo. Também é importante considerar eventuais emaranhamentos que essa mulher possa ter em relação aos irmãos. A exemplo de algum irmão mais velho que tenha sido abortado sem que os pais dela jamais tenham tocado neste assunto. Ou seja, ficou esse segredo na família. Em casos assim, em sua alma, a mulher sente que algo não está em ordem, sente que está sendo cobrada como se fosse o primogênito, quando, na verdade, deveria ocupar o lugar de segunda filha. Afinal, cada um dos filhos, de acordo com seu posicionamento de nascimento, tem o seu ônus e o seu bônus. Como diz a canção de Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ou seja, se a pessoa se sente colocada em um lugar que pela ordem de precedência não é o seu, ela vai se sentir desajustada. Quando alguém se sente assim, acaba por replicar o mesmo comportamento padrão também no ambiente de trabalho. Assim, a pessoa tende a ter problemas de relacionamento com seus colegas de trabalho. Talvez se envolva em disputa com colegas, entre em bolas divididas, ou seja, ou ainda se sinta revoltada ou inadequada por estar ocupando um determinado cargo na empresa, ou diante de certas atribuições profissionais que lhe forem confiadas, pode sentir que está sendo explorada, abusada ou alegará que não foi contratada para isso e etc. Daí essa pessoa sai da empresa e vai para outra. E nessa outra vai, naturalmente, atrair as mesmas situações para que possa repetir o mesmo padrão comportamental. Ou seja, vai continuar sentindo que está num lugar que não é o seu e se comportando de forma inadequada ao lugar que ocupa. Trata-se sempre da família sendo projetada em outros prismas, como nas instituições, por exemplo? Em geral, sim. No entanto, existem também as dinâmicas sistêmicas próprias das organizações. Então, quando a pessoa entra no sistema organizacional,
também fica sujeita à ordem e também às desordens daquela organização. A depender das desordens que aconteceram no sistema familiar dessa pessoa, ela também, de forma inconsciente, procurará situações ou conflitos que lhe mostrem o que está fora de ordem. Porque é assim que acontece. O conflito esfrega na cara da pessoa o que ela precisa olhar e o que tem de ser resolvido. Deste modo, podemos concluir que o conflito é também um sintoma que avisa que existe algo para ser visto? Exato. O conflito é justamente um sintoma da desordem que existe naquele sistema familiar ou empresarial e que ele precisa ser visto para, afinal, poder ser curado. No conflito, é possível perceber exatamente a mesma dinâmica que acontece quando a desordem se manifesta no funcionamento do organismo humano. Essa desordem se expressa no corpo físico como sintoma de uma doença, mas a desordem se manifesta também no âmbito profissional, financeiro, nos relacionamentos familiares. A base é sempre a mesma. Só um instantinho, Helena. Aqui vale um parênteses. Nós, nesse grupo de estudos, ainda não lemos nenhuma das obras de Bert Hellinger voltado para as constelações organizacionais, né? Apesar do professor Renato Bertatti muitas vezes trazer isso para nós aqui, né? O professor Renato trabalhava na questão de consultoria sistêmica, constelações organizacionais, como muitos dos facilitadores, né? Acabam olhando também para a profissão, para empresas, né? E o que é muito interessante eu vou aqui pegar o meu exemplo, eu vou pegar o exemplo da Manuela, tá? Então, eu venho de uma cultura, eu venho de uma família alemã. A Manuela, até onde eu sei, vem de uma cultura portuguesa, né? E como tal, ela tem uma série de padrões de comportamento que talvez lembrem a pátria-mãe dela. É interessante essa palavra pátria-mãe, é assim que a gente fala em alemão, né? Porque pátria em alemão é feminino, não é masculino. Aqui no Brasil, pátria é pai, né? Não existe mátria. Em alemão seria mátria, né? Mãe terra, né? Assim como eu também tenho. Essa é a nossa cultura. E nós nos diferenciamos, né? Então, de repente, a Manuela vai tomar um vinho, um porto, durante o almoço, e eu vou tomar uma cerveja, para manter as coisas bem na superficialidade, né? E ok, nos diferenciamos assim. Quando a gente vai para uma empresa, e aí digamos que a Manuela e o René vão trabalhar dentro de uma empresa suíça. Ou seja, não é alemã, não é portuguesa, não tem vinho do Porto, não tem cerveja, né? Tem schnapps, é um tipo de cachaça típica. Em todo caso, a capacidade, a flexibilidade que eu tenho, não de anular, mas de, em algumas situações, renunciar à minha origem para estar lá e da Manuela, vai dizer quanto tempo a gente vai ficar nessa cultura. Porque se a gente entrar nessa cultura empresarial e desde o começo a gente tentar impor a nossa forma, a gente não dura muito tempo. A gente vai brigar com toda a hierarquia. Então, se o Ronaldo é meu gerente, eu vou brigar com o Ronaldo, né? Porque schnapps é ruim, não desce muito bem. Se a Shirley é minha colega de trabalho, eu vou falar, nossa, mas esses suíços são muito frios, né? Imagina, não bebem no mesmo copo que a gente, tal. E assim vai ser, né? Eu não vou entrar nas particularidades porque eu vejo elas como agressivas. Eu não consigo me identificar com elas. Ou seja, adultecer, na verdade, tem a ver com um processo de desidentificação e identificação conscientes. Porque muitas vezes eu vou para lugares que têm jeitos completamente diferentes. E para eu manter a boa vizinhança, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respirar fundo
talvez dar um pequeno passo para trás e me lembrar que eu não estou na minha casa. E, devagarzinho, eu vou adentrando. Logicamente que em qualquer momento eu posso virar para o Ronaldo, que é meu chefe, e falar: Ronaldo, eu estou com uma grande dificuldade de me adaptar à sua empresa. Né? E aí, de repente, o Ronaldo vai sugerir para eu fazer um processo de coaching. Ou ele mesmo, né? Como meu gerente, ele vai falar: putz, vamos conversar um pouco disso. Né? Você está fazendo um trabalho de se habituar culturalmente aqui à nossa empresa. Isso está acontecendo na Alemanha hoje dentro das escolas. Não sei como é aí em Portugal, Manuela, talvez tenha essa situação também, mas na Alemanha a gente está tendo a questão de muitas crianças, né, albanesas, turcas, afegãs, que logicamente chegam nas escolas alemãs e elas trazem a cultura delas, a língua delas. E a Alemanha tenta se adaptar, mas também não quer sair do jeito alemão, né, de ensinar. E, bom, isso às vezes acaba sendo uma saia justa, acaba sendo uma dificuldade para todos. Como que eu consigo falar com todos se, na verdade, as pessoas vêm de culturas diferentes, de lugares diferentes? Né? Então, é uma moldagem que a gente faz na escola e muito delicada. Né? E quando a gente fala de diferentes culturas, e aqui a gente tem 8 participantes nesse momento, então a gente tem 8 culturas, 8 formas familiares de ver o mundo, de ser o mundo. E mesmo assim, parece que a gente consegue fazer um grupo de estudos. Né? Ou seja, a gente consegue, nesse momento, respirar fundo. Ok, vamos ver o que me serve disso aqui. E aquilo que não me servir, eu deixo de lado. Agora, será que eu consigo fazer dessa forma ou será que eu tenho que esfregar na cara do outro que o diferente do outro não é legal? Né? E aí a gente entra no conflito. Né? Então, Manuela, não concordo com o jeito que vocês fazem a alheira. Eu não faço ideia de como vocês fazem, mas eu não concordo porque tem alho demais. Né? E assim, vocês pegam uma coisa que assim, é banal, boba, e de repente a gente vai bater de frente. Né? Porque nesse momento a Manuela de repente vai se sentir agredida na cultura dela, na pátria dela, né? Na origem dela. Né? E muitas vezes eu estou falando isso sem o devido respeito à cultura do outro. Né? Porque linguiça de porco na Alemanha não é exatamente uma coisa muito saudável, né? E vai, refinada, né? E assim por diante. Né? Quer dizer, existem características particulares. Quando a gente está em conjunto, o quanto eu consigo renunciar, abrir mão, né, de certas características que são eu, que sou eu, é a minha família, para estar junto com vocês. Né? Isso dentro da empresa é 8 horas, 12 horas do meu dia. Né? Por isso que às vezes a gente fala de uma estafa que aparece não nos primeiros meses, mas depois de algum tempo. Que a pessoa já não consegue mais fazer esse esforço, né, de renunciar a certas questões. Né? Por isso que a gente fala, dentro das constelações organizacionais, as ordens do amor que atuam no sistema familiar não são como as ordens do sucesso que atuam dentro das empresas. É diferente. A constelação familiar, ela segue a partir de uma estrutura familiar. O sistema organizacional parte de uma estrutura organizacional. É totalmente diferente. Né? E são duas culturas que num determinado momento se sobrepõem. Quanto mais consciente eu tenho isso, talvez melhor eu me adapte, ajuste, ou talvez mais flexível eu seja. Né? Não sei quais de vocês aqui já fizeram um curso de dança. Mas o interessante eu tive uma vez um professor de dança que ele dançava tudo. E ele falava que a questão não era o estilo de dança.
A música tocava o corpo dele, ele deixava o corpo ir. Olha só, né? E o alemão é aquela coisa, né? Todo travadinho, tenta, né? Porque às vezes a música não entra, né? Logicamente, estou falando de uma experiência particular aqui, né? Mas como que é isso, né? Como é você se abrir ao som e se deixar tocar pelo som, seja ele um samba, um pagode, um rock, uma música cigana, uma música indiana, árabe, clássica, e dançar, né? Isso mostra muita flexibilidade, né? E muitas vezes, e logicamente eu estou falando uma generalização aqui, eu venho de uma casa onde só ouvíamos música clássica, o Ronaldo está ouvindo um forró, e eu falo, isso aí não tem harmonia. Na verdade, eu estou comparando o forró com a minha base. E realmente, dentro da minha base, não tem harmonia. Por quê? Porque é outra coisa. Forró é forró. Música clássica é música clássica, né? O quanto eu estou aberto de repente, aprender com o forró do Ronaldo. Quanto que eu estou disponível para isso, quanto que eu estou aberto para isso, né? Disposto a fazer isso. Quanto numa relação nova, Ronaldo e eu estamos começando uma amizade, o quanto eu estou disponível para estar aberto para o novo que o Ronaldo me traz. E às vezes eu vou apresentar alguns sintomas, dificuldades que eu tenho com o jeito do Ronaldo. Ronaldo também comigo, mas já que a gente é amigo, a gente releva. Ronaldo, eu sei, isso é uma característica sua, mas é melhor a gente não entrar nisso, a gente vai acabar brigando. É interessante isso, porque amigos geralmente sabem disso. Ó, não vamos entrar nisso aí, não. Isso daí vai... Não é uma boa, não, né? Então, se a gente for jogar futebol, Ronaldo, vamos jogar no time junto. Porque se a gente for de time adversário, a coisa vai pegar fogo, né? E o futebol, aqui muito interessante, o Sami traz uma metáfora, né, de dividir a bola, né, uma metáfora bem do futebol, né? Como é isso, né, quando a gente traz o futebol para a mesa, né? Times diferentes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, né? Como isso pode ser realmente algo de união, troca, crescimento, ou, ao contrário, sintoma, desordem, bagunça, gritaria, briga, conflito, né? Futebol, né? Um tema simples. A gente não brinca que futebol, religião e política não se discute, senão dá briga, né? O exercício do facilitador é dar um passo para trás e escutar de um lugar vazio, sem certo e errado, só escuta. E ele se abstém de emitir algum julgamento, opinião, impressão, conselho, interpretação. Essa talvez seja a postura mais difícil, né? Você não tem que falar alguma coisa para o seu cliente. Você pode estar ao lado dele durante o processo. Exercícios. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, pergunta, metáfora? Renê, eu viajei lá para trás. Nossa, gente, eu vi tanto sistema que eu estava envolvida. Eu praticamente nasci numa instituição, trabalhei nessa instituição, e essa instituição, vamos dizer assim, tinha um patrono, em que era uma família, né? E em determinado momento vinham alguns alunos de fora. E aí, você contando toda essa história, eu fiquei lembrando, não ficavam. E o negócio era tão... Era uma família mesmo, né? Que não ficavam. Aí passou um tempo lá, o patrono, né? Eu falo patrono porque foi a pessoa que fundou e durante muitos anos faleceu e outras pessoas vieram, né? Para tomar conta da instituição.
E aí começou essa transformação, porque a impressão que eu tenho, agora você falando, assim, era uma família, não era uma empresa familiar, mas do jeito que era tão fechado, era uma família, e isso teve que se transformar numa empresa, né? E eu estava lá, e eu via toda essa trajetória, teve muita gente adoecer, porque não conseguia, né, se adaptar a isso. Enfim, assim, o choque foi muito grande, né? Pessoas que se revoltavam. Eu mesmo tive vários momentos que eu falava assim, nossa, né? Para onde que isso está caminhando? Enfim, a minha saída dessa instituição depois de anos, né? Porque eu praticamente nasci lá dentro, eu tive que fazer essa despedida, essa consciência pesada, porque meu pai também era assim, ali era a vida, entendeu? E aí eu estava lembrando que eu tive que tomar a decisão de sair, ir para o mundo e fazer essa despedida e, tipo, contrariar meu pai na época, né? E para mim foi, gente, a melhor coisa, descobrir um mundo maravilhoso. E hoje ainda tem gente da minha época que está lá ainda, né? As pessoas que não conseguiram fazer essa despedida. E essa instituição hoje, vixe, é outro mundo, né? Mas esse choque, né, e na verdade assim, não são culturas diferentes, mas como o pai, né, faleceu, então nossa. E eu trabalhei em muitos bancos também que foram comprados, né, com culturas diferentes, e também tinha todo esse sentimento de que estavam impondo cultura, as pessoas se sentiam perseguidas, né? Depois tinha esses processos judiciais, porque aí falava assim, que eu fui perseguido, porque eu era da empresa X, da empresa Y, né? Então, bem interessante isso. Por isso que, já vou aí, Ronaldo, por isso é que, por exemplo, o Anton de Cron sempre falava na consultoria sistêmica como é necessário a gente fazer rituais dentro da empresa, né? Porque esse processo que você está falando tem a ver com luto também, né? Quer dizer, o patrono cai. Quem matou o patrono? Quem assume o lugar do patrono? Isso é uma coisa muito antiga, né? Nas escrituras, né? Quem está à altura do patrono? Quem está à altura de Deus, né? E a gente vê isso em alguns filmes, por exemplo, Harry Potter, né? Um Harry Potter está muito claro a figura de Dumbledore, e quando ele cai, e aí todo mundo olha para o Harry Potter e fala, e agora? E aí o Harry Potter é o menino fala, por que vocês estão olhando para mim? Como assim, e agora? Né? E outras histórias que falam exatamente dessa dor do adultecer, né? Porque muitas vezes a gente quer que o patrono seja eterno, né? É aconchegante, é uma ordem, ele é ordeiro, é harmonioso, né? Sob tuas asas me sinto forte, me sinto protegido, né? Mas a natureza é sábia e ela faz as coisas mutarem, né? Ronaldo, por favor. Eu estou aqui pensando também, né? Você disse assim, a gente não pode chegar no lugar e querer levar a nossa, né, a nossa visão, já tem que chegar a respeitar, tem que, né? Eu percebo muito isso em casas espíritas, porque eu sou espírita, mas eu sou espírita faz 6 anos. Aí você chega numa casa espírita que tem gente lá de 30, 40 anos, e você percebe que eles perderam um pouco daquela do ensinamento, da doutrina, e se fecharam no mundo deles lá. E aí você vem e você percebe, e aí eles não te dão a possibilidade de você participar, de você interagir, de você se oferecer como, né, uma pessoa que está disposta a ajudar. Olha, aí você só encontra não, mas eu sou uma pessoa que eu nunca aceito não. Eu sempre vou buscando fazer parte, eu procuro fazer parte, sem bater diretamente, mas mostrando que tem coisas que precisam mudar. E aí eu vou entrando, hoje eu faço parte de uma casa em que as pessoas me tratam de uma forma
que incomoda outras pessoas, porque eles me tratam com carinho, porque eles perceberam que eu queria era só o bem, o bom, né? Eu participo de uma outra casa em que a minha amiga falou: nossa, Ronaldo, agora que a gente voltou atendimento presencial, você não foi mais lá, o pessoal está com saudade. Quer dizer, né, se a gente se coloca no nosso lugar, entrando como pequeno, né, mas mostrando que no nosso lugar a gente tem força e mostrar o que precisa, né, você entendeu o que eu quero dizer? A gente tem que realmente respeitar isso e se colocar como pequeno para que a gente possa ser aceito e devagar ir fazendo essa, sei lá, mostrando, né, um novo caminho para que as coisas evoluam. Dentro da psicanálise, a gente tem algumas metáforas nesse sentido, né? O Freud ele escreveu um mito, né? Está no livro Totem e Tabu, né? Onde ele fala que em algum momento os filhos assassinam o pai, né? O pai primeiro. E ele pega isso da mitologia grega, né? Quando Zeus, de certa forma, castra Cronos, né? E ele fala que esse ato, ao mesmo tempo que liberta os filhos, os torna culpados, né? A dor da culpa, né? Eu destronei meu pai, né? A má consciência, né? Só que a partir daí eu sou livre. Livre para quê? Né? E aí vem a grande questão: o que você vai fazer com essa liberdade? O que você vai construir de novo a partir disso? E Lacan, um psicanalista posterior a Freud, ele tinha uma escola de psicanálise, muito famosa, e os alunos se referiam a ele como mestre e falavam que eram lacanianos. E um dia ele chegou lá e falou: bom, vocês são lacanianos, né? Então eu vou embora porque eu sigo a abordagem freudiana. Ele foi embora da própria escola dele. E o Jung, num determinado momento, também numa obra dele, fala: espero que ninguém aqui se torne junguiano. O que eles queriam dizer com isso? É muito perigoso você idealizar algo. Porque se você idealiza algo, você para ele no tempo. Você cristaliza. E aí você não percebe os movimentos que estão por vir. Isso é uma coisa muito clara na obra de Freud. O Freud escrevia as coisas e ele mudava as coisas. Ele ia fazendo notas de rodapé onde ele mudava o que ele tinha falado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Jung fez isso também. E Bert também. Então, nada é estanque. Nada é fechado. Ó, isso aqui é para sempre assim. Tá, meu, e aí? E se cair um raio aqui? Né? E se cair no chão e quebrar? Nada é para sempre. A vida segue em frente, a vida é movimento. Então, você tem certos sistemas que tentam se preservar através da fixação, da rigidez, né? Ah, olha só, isso aqui, Ronaldo, isso aqui é sagrado, né? Vamos proteger. Aí a gente constrói um castelo em volta disso aqui, né? E a gente reza para isso aqui, tal. Um pote de álcool gel, né? Que com certeza em 2019, 2020, isso aqui foi muito importante, né? Isso aqui foi uma forma de prevenção, né? Como eu me relaciono com os objetos e como eu consigo me flexibilizar nessa relação, né? Então, quando eu entro num lugar, logicamente que eu posso trazer o novo para esse lugar, mas inicialmente eu tenho que ver se existe abertura para o novo nesse lugar. E às vezes não tem. As pessoas estão... Aquela coisa, família Simpson, sabe? Você chega na casa e está todo mundo assistindo TV. E aí você fala, boa noite. Ninguém responde. Está todo mundo assistindo TV. Para você conversar com eles, você vai ter que entrar na TV. Só assim eles vão ver você. Essa é a lógica daquele sistema, né? Numa brincadeira. Mas são relações fixas, relações rígidas. E, às vezes, certas relações familiares são extremamente rígidas.
Tem uma obra brasileira, eu não lembro o nome do escritor, mas a obra chama Lavoura Arcaica. Ela fala de um sistema muito rígido familiar. Um sistema que não permite que seus filhos vão para o mundo fazer suas experiências. Então, aquilo que a Helena Júlia perguntou, né? Tipo, e se de repente um pai, né, não deixa, uma mãe não deixa? Esse livro, esse filme, virou um filme, tá? Com o Selton Mello. Ele fala disso. Não, vocês não podem sair. E quando você não areja o sistema, o que acontece com um quarto que não areja? Mofa. Né? E, às vezes, fica com um ar pestilento, bolorento, tóxico. Né? Famílias também precisam arejar. E arejar é o quê? É a Helena Júlia, de repente, chegar em casa com um namorado. Ou, quiçá, com uma namorada. Nunca antes, nesta família... Pois é. Né? E quantas vezes... E, assim, eu brinquei com um tema que é polêmico, mas pode ser que, de repente, né, a Helena seja... Qual que é o teu time, Helena? Você é santista, flamenguista? O que você é? Tricolor paulista. Ok, então, São Paulino. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. São Paulino, de repente, papai e mamãe, todo mundo São Paulino, só chega em casa com o corintiano, né? Cara com a boina aqui, né? Aí, mano, certo, sogrão? Ô, mano, tá boa essa macarronada, hein, sogrinha? Cara, vai arejar o sistema. A Renê, mas pro bem ou pro mal? Não tem nada a ver com o Corinthians, tá? Não tem nada a ver com São Paulo, né? Tá arejando o sistema. E sim, o tempo dirá como que o sistema vai lidar com essa intromissão, com esse novo elemento que entra. Né? Assim é também numa empresa, assim é também numa instituição religiosa, assim também é numa escola. Né? Vocês talvez passaram por isso, eu passei por essa experiência, eu troquei algumas vezes de escola. Quando você entra na escola, você percebe que tem aquela patota, a mais antiga, que está na escola desde a pré-escola. Né? Nunca saiu da escola. Né? Aí tem aqueles que já estão há 3, 4 anos, eles já estão mais seguros de si. Né? E aí tem aqueles nômades que nem você tocar de paraquedas lá. O que acontece? Os nômades se juntam com os nômades, os que estão ao meio período estão entre eles, e os que estão desde o começo lá reinam sozinhos. Né? E assim você tem numa sala de aula, às vezes, grupinhos. Quem quebra isso é o professor, é a professora. São eles que muitas vezes vão fazer essa integração, vão falar, gente, para com isso. Né? Vamos movimentar, muda de lugar, para com isso. Porque se não arejar isso, os grupos vão começar a se combater. Porque a minha verdade é mais antiga que a sua. A sua só tem 4 anos. Você, então, é um paraquedista, acabou de chegar, não sabe nem do que a gente está falando. Você não tem direito de opinião. Bom, daí a gente vai para as brigas dentro de uma escola. Né? Pequenos, médios e grandes. Né? Então, isso que o Ronaldo traz, né, dentro de uma instituição espiritual, religiosa, pode acontecer dentro de instituições escolares, instituições. Na verdade, dentro da psicanálise, toda vez que a gente entra num grupo, a gente entra numa lógica, numa linguagem. Às vezes a gente consegue flexibilizar a partir disso, às vezes a gente fala, ok, isso aqui não dá, não consigo. Ou eu não consigo, ou a instituição não consegue comigo. Tá? Toda instituição tem regras, tem leis. E nem sempre elas estão em sintonia comigo. Tá? Então, às vezes, e agora eu vou ser bem cuidadoso, tá? Porque isso é fato, isso existe aqui em São Paulo. Existem certas empresas que são patriarcais, onde o assédio não é visto. Ele é ignorado. E muitas vezes, mulheres e homens que trabalham nessas empresas
vem de ambientes onde o assédio foi ignorado. Então, repete-se, o padrão repete-se. É culpa de quem? Que a gente não está falando de culpado. A gente está falando de dinâmicas. Enquanto eu não tomar consciência dessa dinâmica, eu vou continuar procurando quem pode me machucar. Ou eu vou procurar quem eu posso machucar. Porque eu não sei fazer diferente. Isso que nós buscamos aqui. Consciência. Consciência para talvez diminuir a nossa alienação de nós mesmos. E muitos mestres religiosos, né, ou guias espirituais falavam disso. Né? E a gente pode falar tanto no Espiritismo, Allan Kardec, podemos falar de Jesus Cristo, podemos falar do profeta Khalil Gibran, entre outros. Né? Estado de espírito, presença de espírito, consciência. Né? Você não vai mudar o mundo. O mundo já está aqui há mais tempo que você. Você pode caminhar junto com ele. E vão ter dissonâncias, sim. Concordo com você, Helena. Né? A forma como o Sami se coloca é de uma grande coragem. Né? Eu gostaria de até usar o espaço desse grupo, né, para parabenizar o Dr. Sami Storch, né, que essa semana fez uma apresentação na Corte Suprema da Colômbia, falando de direito sistêmico. Né? Então, ele é uma pessoa que aprendeu com Bert e Sophie Hellinger e segue em frente. Vão ter dificuldades? Sim. E ele segue em frente. Né? Logicamente, essa é uma postura que também vemos com o nosso querido professor Renato Bertatti, né? E outros que também já estiveram aqui, e nós mesmos, né? Que seguimos com esse grupo toda terça-feira, às 20h30. Né? Se alguém ainda tiver uma pergunta, fique à vontade, quiser colocar alguma coisa, mas eu, a princípio, passo a palavra para a Manuela e agradeço a Helena pela leitura. Muito obrigada, René. Muito obrigada pelo seu acompanhamento, por esclarecer estas dúvidas que vão surgindo, por dar uma abrangência maior a estes conceitos e a estes conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada também, Helena Júlia. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Tudo de bom. Uma boa noite para todos. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a semana. Até semana. Obrigado pela paciência. Até para a semana. Boa noite a todos. Um beijo, boa semana. Obrigada. Boa noite.